tema é a Igreja de Cristo feita para a eternidade. Tá? Esse é o nosso tema aqui, que nós vamos desfrutar nessa noite. Né? Por que eu pensei nesse tema? Eu pensei nesse tema porque a nossa igreja vai celebrar um século de existência. Não é qualquer igreja que celebra 100 anos, é? São poucas, né? Então, é um motivo para a gente poder, de fato, celebrar. Né? Então, a ideia é a Igreja de Cristo feita para a eternidade. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, aqui, né? Até já temos aqui algumas ideias de logo para a gente usar, ainda não está definido, só trouxe aqui algumas ideias preliminares, para os irmãos terem uma noção do que nós queremos ter como marca nesse ano. Então, a nossa Igreja Batista de Vila Romana, que antes se chamava Igreja Batista da Lapa, ela completa nesse mês de setembro um século de existência. Né? É fato que muitas organizações, mesmo organizações comerciais, industriais, dificilmente alcançam 100 anos. Há uma estatística aí que vai dizer que aproximadamente 5% de tudo que foi organizado em termos de indústria, de comércio e tal, eles não duram mais do que 50, 60 anos, depois desaparecem. Né? Isso por, talvez, má administração, isso talvez por questão que o mercado mesmo rejeita as marcas, né? e elas acabam desaparecendo aí do mercado. Vocês mesmos, se vocês forem fazer uma reflexão agora, vão ver que algumas marcas você não ouve mais falar. E eram empresas antigas. Quer ver uma marca que você não ouve falar quase? Kodak. Na minha época de solteiro, eu gastava muito dinheiro comprando o filme da Kodak, que eu gostava de fotografia. E eles eram uma potência. Desapareceram. Ou praticamente você não ouve, talvez tiver algum outro produto só. Houve um erro estratégico deles, não acreditarem na fotografia digital. Eles tiveram uma consultoria especializada e disseram que isso aí não ia prosperar. E aí veio a fotografia digital e ninguém mais quer fazer fotografia em papel. E isso praticamente acabou com a empresa. E outras marcas também, famílias, que vieram grandes impérios, que temos aqui no nosso próprio bairro, os Matarazzo, também, que tiveram longa existência e depois praticamente desapareceram. Então, são poucas organizações que atingem 100 anos, muito poucas. Né? E se a nossa igreja está completando 100 anos, é uma marca espetacular. Nós vamos louvar a Deus por isso. Não pense que é pouca coisa, é muita coisa. Né? Isso. Então, essa é a nossa marca aqui. Bom, como é que Jesus trata a igreja? Se o irmão abrir sua Bíblia, Mateus 16, 18, Jesus vai usar essa expressão que vocês estão vendo na tela agora aí. Né? Aqui nós estamos falando de um texto, né, de Mateus, e que junto com ele vem uma confissão de Pedro também. Né? E Jesus estava caminhando com seus discípulos, e já era mais ou menos famoso, e ele estava querendo saber qual era a opinião do povo sobre ele. Tá? E aí Pedro é perguntado. E Pedro dá uma resposta espetacular também. Tá? E pela primeira vez na Bíblia, Jesus usa a palavra igreja. E o texto diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus faz aqui uma profecia, né, e diz que a igreja será fundada, e ela já dá uma ideia de eternidade, porque ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia é de que se refere às grandes potências da época que tinham o hábito, às vezes, de sufocar os movimentos, né, tratados como podiam aniquilar o movimento. Então ele está dizendo assim, no caso aí, provavelmente se referindo a Roma, assim, nem as portas de quem manda, dos legisladores, vão conseguir barrar essa comunidade que eu estou criando agora. Ninguém.
pode fazer isso. E isso já se foram mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos, né? Muito bem. Então, essa é o nosso tema, nosso texto, primeiro texto, né? E agora eu queria explorar com vocês outras ideias aqui Vamos ver se a gente consegue mexer aqui. Uma travada aqui, vamos ver. Sempre temos um probleminha aqui de comunicação aqui da pessoa. O Guilherme me ajuda lá. Ok. Apareceu aqui. Aí eu coloquei um texto para vocês, meus irmãos, de Tomás de Aquino, um sacerdote católico, muito famoso, teólogo e tudo, que influenciou muito a teologia católica. Ele é de mais ou menos 1200, bem antigo, e ele escreve assim: a igreja sempre se mostrou indestrutível. Os seus perseguidores não conseguiram destruí-la. Fato é que durante os tempos de maior perseguição a igreja cresceu mais. Enquanto os próprios perseguidores e aqueles que destruiriam a igreja não deram em nada, erros atacaram, mas, na verdade, quanto maior o número de erros que surgiram, mais a verdade se manifestou. A igreja também não falhou diante dos ataques dos demônios, pois ela é como uma torre de refúgio para todos que lutam contra o diabo. Ele está falando 1000 anos depois da igreja ser criada. Aqui. Já tinha um histórico de ataques à igreja. Nós sabemos pela história que Roma perseguiu os cristãos, matou muita gente. Todos os apóstolos foram sacrificados de forma cruel, né? Tornaram-se mártires, né? E quando você vai a Roma, não tem como você entrar no Coliseu e não lembrar das histórias de que ali muitos foram jogados às feras, né? Então, você entra e você hoje tem acesso bem no centro do Coliseu e aí você fica impactado. As 2 vezes que eu estive lá, fiquei impactado de perceber que ali tinha um irmão antigo que teve que enfrentar um leão, né? E ele foi destroçado pelo animal, porque ele tinha fé em Jesus Cristo. Ele era da igreja de Cristo. E mesmo assim, com essa perseguição, a igreja continua. A igreja continua. Indestrutível. Por quê? Porque Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Essa é a promessa de Jesus, né? Ok, agora vai. Bom, o que eu queria explorar com vocês também é o seguinte, irmãos. A ideia da igreja é uma novidade no Novo Testamento. Ela só aparece nos evangelhos 2 vezes e no mesmo evangelho de Mateus. Não aparece em outro lugar. Depois, sim, em Atos, essa expressão começa a surgir, e ela vai surgir mais de 100 vezes nas cartas paulinas, na carta de Pedro, e aí vai. Tá? Mas Jesus introduz esse conceito de igreja quando ele conversa com Pedro. Ali. Então, essa é a novidade. Jesus introduz a ideia de igreja. A ideia da igreja, que no grego significa assembleia, comunidade. Na verdade, a ideia principal é chama para fora. Né? Então, o que os gregos tinham, quando eles tinham que debater alguma coisa, eles tiravam um grupo de fora da cidade, se reuniam. Então, eles usam a expressão grega, que é iglesia, né, para nesse texto aqui. Então, não aparece igreja lá no Velho Testamento. Lá aparece a ideia de povo de Deus, nação de Deus, povo de Israel. Mas a ideia de igreja é uma novidade aqui para nós, a partir de Jesus nesse tempo. Né? Então, nesse texto, ela vai aparecer em Marcos 16, 18, em Mateus 16, como nós lemos, e vai aparecer depois, no capítulo seguinte, 18, 17, Jesus também fala da igreja. Tá? Quando Jesus instrui para que aqueles que não pedem perdão, não se consertam com o seu irmão, ele coloca aí, se usa a palavra igreja, como sendo o último recurso para que alguém pudesse se arrepender. Então, se algum irmão faz alguma coisa contra você, vai lá e conversa com ele. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas.
Se ele não ouvir as testemunhas, vai à igreja, vai à comunidade, vai à assembleia. Se não ouvir a assembleia, ele está excluído. Então a igreja seria o último reduto daquele que precisa se consertar com Deus. Aqui, as 2 vezes só que aparece. Então você já percebe aqui que a igreja começa a ter um caráter especial. Porque se alguém não reconhece a palavra da igreja de disciplina ou a palavra da igreja de salvação, então ele pode ser excluído do reino dos céus. Porque a igreja seria o recurso dele, é o refúgio dele. Mas ele não quis isso, né? Então aqui nós temos essa novidade que entra no livro de Mateus, né? E aí acontece agora também que Jesus deu autoridade a Pedro, tá? E aí tem esse texto também que segue, né? Quando no capítulo 16, se você olhar comigo, você vai notar que Jesus diz assim para ele. É muito interessante que a gente pega o testemunho de Pedro, né? Mas aí, verso 15 assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, sempre afoito, diz assim, respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, nome dele. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, Pedro, naquele momento, teve uma inspiração divina de atestar que Jesus era o Cristo. Aí Jesus fala para ele: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Por causa do testemunho de Pedro, um testemunho firme, um testemunho de convicção que Jesus era o Cristo, Pedro recebe ali, eu diria, uma autoridade de Cristo, ele recebe uma missão para ser o líder desta igreja que Jesus estava formando naquele momento. Então, para que pudesse ser representante de Cristo, ele tinha que ter absoluta certeza de que Cristo era o Messias, aquele que devia vir. Então, esse testemunho é que dá grande diferencial à postura de Pedro, né? Aí você vai notar depois que quando já estamos lá no capítulo 2 de Atos, já estamos falando da descida do Espírito Santo, quer dizer, a igreja começa a tomar corpo agora, Jesus já tinha sido ressuscitado, então aqueles irmãos estavam reunidos lá. E aí, quando eles veem aquela manifestação pentecostal que está acontecendo ali, eles ficaram tão assustados e perguntam para Pedro: Pedro, o que nós vamos fazer agora? Aí Pedro fala: arrependei-vos. Então você percebe que Pedro dá essa abertura, né? O que é que Jesus está falando para ele aqui nesse verso aqui? Dar-te-ei as chaves dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus. Então o testemunho de Pedro, a ordem de Pedro aqui, ela tem conexão com isso que Jesus tinha dado lá atrás para ele, porque ele fala assim: se vocês se arrependerem, se vocês forem batizados, vocês serão salvos. Então Pedro abre agora a porta da salvação para aquele povo que ali está. Então tem essa ligação importante na vida de Pedro, né? Bom, a Igreja Católica tem Pedro como o primeiro Papa, tem ele como a Igreja está centrada nele, tem uma discussão teológica aqui que não tem fim, né? Porque fala assim, o texto parece ser assim um pouco um trocadilho, né? Jesus fala assim, e tu és Pedro, ou seja, tu és rocha, né? Então, o nome dele era Simão Barjonas. Jesus fala assim: você é a rocha. Tá? Muda o nome dele, tá? E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então, alguns teólogos vão dizer assim: não, mas Pedro não pode ser aquele que edifica a igreja. Quem edifica a igreja é Jesus, né? E outros vão dizendo assim: não, isso aqui foi um trocadilho. O que Jesus falou para ele é que essa rocha, na verdade, era Jesus mesmo, né?
Esse era o testemunho que Pedro tinha dado, que era o Messias, a minha igreja será fundada aí. Então tem uma discussão eterna sobre isso. Mas no meu ponto de vista, eu vejo que essa ideia de que Pedro é o fundador da igreja, a igreja está baseada nele, ela não se sustenta. Porque logo em seguida você vai ver quando Pedro vai negar Jesus, mais tarde. Então não é um homem que era uma rocha tão firme assim. O próprio Pedro, nas suas cartas, diz que achei-se a pedra viva, que é Jesus. Ele sempre se refere a Jesus como uma rocha. Então, o Pedro nunca admitiu isso. E também não há outro nem os textos bíblicos que devíamos dizer que a igreja agora era uma igreja pedrina, se é que a gente podia dizer, chamar desse jeito, né? Bom, o que nós temos, meus irmãos, é que a igreja que Jesus funda, ainda no seu ministério aqui na terra, substitui a ideia de que nós temos só um povo, como o povo hebreu. E aí começam a se abrir as portas. Mas você vai notar que Pedro também tem um papel importante, porque Pedro é o primeiro a sair e pregar o evangelho para os gentios. Não é? E até ele fica assustado quando ele vai lá e vê aquele lençol, tem aquela visão dos animais impuros, aquelas coisas todas. Né? Mas ele vai e abre a porta também para os gentios. Então agora a igreja de Cristo ela é universal. Ela não é só uma igreja de hebreus. Ela é uma igreja universal, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Porque essa ideia é muito maior do que o plano que era só de ter a nação de Israel como um povo de Deus. Eu entendo que Deus tem um plano especial para Israel, né? Mas isso não quer dizer que os outros estão fora. Então, quando nós pensamos na igreja fundada sobre a rocha, né? Então, Jesus é a rocha, não Pedro. Jesus é a pedra da esquina, não Pedro. Jesus é que morreu pela igreja, que deu seu sangue por ela. E toda a igreja que é fundada em Cristo, essa permanece. Toda a igreja que é fundada em outra rocha, essa perece. Né? Então Jesus é a rocha, não Pedro. A confissão de Pedro era firme como uma rocha. E alguns teólogos levam para essa ideia, e eu acho que essa ideia é muito interessante. Porque para você falar assim, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você precisa ter muita convicção. Uma convicção de pedra, você fazer isso. Então, quando Jesus fala assim, sobre essa pedra, ou sobre essa rocha, ele fala sobre esta confissão que você fez, que é sólida como uma pedra, essa será fundada a igreja que eu estou propondo agora. Essa será a igreja que Tomás de Aquino fala que ela já tinha passado mais de 1000 anos e tentaram destruir de um jeito e tentam destruir até hoje a igreja. Não só em alguns países onde não há liberdade nenhuma religiosa, mas até por nossos conflitos internos, muitas vezes. Aqui. Entre nós mesmos, nós talvez destruímos mais igrejas com nossos conflitos internos do que os externos. Porque quando a igreja foi atacada externamente, ela acabou avançando e progredindo e se proliferou. Quando ela não é atacada externamente, surge o problema aqui dentro, entre nós. E aí ela enfraquece. Então, quer dizer, veja que sempre ela está sendo atacada. A igreja foi fundada sobre Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há outro meio. Não há outro meio. Nós temos visto algumas seitas que aparece um líder importante, então tem a Bíblia, mas vai ter lá o livro do fulano, que foi o fundador daquela seita, e ele dá uma outra interpretação para a Bíblia. Então eles têm como se fosse Jesus no céu, e tem uma espécie de apóstolo aqui, que é aquele que é o intermediário deles. Mas não precisamos ter esses intermediários. Jesus abriu as portas para que nós tivéssemos acesso direto ao Pai. Ele é o nosso intermediário maior. Né? Agora, queridos irmãos, a igreja que Jesus fundou, ela foi fundada para ir para o céu. Ela não foi fundada só para passar um período de tribulação. Essa igreja foi fundada para ir para o céu. Né? E muitas vezes a gente pensa, talvez em algum país a igreja desapareceu, não sei o quê, mas você ainda vai encontrar uma chama viva lá. Tem uma história muito legal, já bem antiga até, e, se não me falha a memória, aconteceu na África, no Congo.
isso provavelmente 100 anos atrás também. Quando a Suécia exportava missionários para o mundo, foi um país que exportou muitos missionários para o Brasil, para o mundo inteiro. Hoje, infelizmente, é um país quase ateu. Eles, na verdade, vão começar a receber missionários de outros países, mas eles exportaram muitos missionários, tá, para os Estados Unidos. A própria Assembleia de Deus, ela tem uma origem de missionários suecos que foram para os Estados Unidos, né? E eles, um casal, eles tinham uma missão no Congo. E aí um casal entusiasmado para pregar o Evangelho, resolveram ir para o Congo, porque eles ouviram a mensagem, ir para todo mundo, pregar o Evangelho e tal, e foram para lá. Era um casal que tinha uma menina, já nova ainda, e quando eles chegaram no Congo, tinha uma missão sueca, e lá tinha uma pessoa que conhecia um pouco o terreno, era um lugar floresta, muito difícil de ser penetrada. O que eles queriam era alcançar os nativos. E aí alguém falou assim, olha, fica um pouco com a gente aqui, você vai se acostumando, vai se preparando, não vai embrenhar pela floresta agora, que é muito difícil. Você precisa estar bem preparado. Mas aquele desejo de querer pregar o Evangelho parecia muito nobre. Não podemos ficar aqui. A gente veio para pregar o Evangelho para os nativos. Ficar aqui conversando com você é perder tempo. E eles entraram pela mata, sozinhos, foram caminhando e chegaram a um certo lugar lá e tentaram criar lá um lugar onde eles podiam ter acesso a uma tribo. Fato é de que eles passaram muita necessidade, mas muita necessidade. E aquela mulher estava grávida. E eles não tinham o que comer até. E, de vez em quando, aparecia um menino de uma tribo que levava para ela frutas. Então, eles não sabiam nem plantar direito, não tinham como plantar nada. Estavam sozinhos. Mas aquele menino levava. E quando ele ia levar as frutas, aquela mulher missionária falava de Jesus para ele. Um ministério infantil cuidava dele. A mulher ficou doente e morreu. E aquele missionário, ao ver a sua esposa morta, a criança chorando, o bebê que tinha recém-nascido estava chorando, mais uma outra menina, ele praticamente começou a praguejar a Deus. Ele falou, por que o Senhor me mandou para esse lugar? Onde é que eu vim parar aqui? Agora eu tenho minha esposa morta, eu tenho um bebê recém-nascido e estou no meio do nada. Aí ele pegou o bebê, pegou a menina e voltou, estava voltando, passou naquela base sueca lá de missionários, falou, olha, cuida aqui dos meus filhos e eu vou voltar para a Suécia. E ele voltou para a Suécia. Aquela menina foi adotada por uma família de americanos que criou ela. O menino voltou para a Suécia, o bebê foi também criado por uma outra família. Anos se passaram, aquela menina se tornou adulta, e um dia ela estava indo para a Inglaterra, e ela ouviu falar que tinha um missionário africano, que era um excelente pregador, e tinha um trabalho na África de medicina. E aí ela falou, eu quero ouvir essa pessoa, porque eu tinha saudades da África. Chegando lá, ela olha para ele e fala, conheço você. E foi falar com ele, falou, você não é fulano? Ele falou, sou. Eu sou fulano. Ele falou, a minha mãe pregou o Evangelho para você. E ele falou, eu me converti por causa da sua mãe. E desenvolvi um trabalho no meu país como médico. E agora estou aqui anunciando o Evangelho. E aquele missionário que havia voltado à Suécia caiu na bebedeira, ficou alcoólatra, casou-se de novo e todos os seus filhos se perderam. Mas o trabalho daquela irmã, com aquele menino missionário, se tornou uma bênção
E a igreja de Cristo não foi destruída naquele lugar. Deus tinha um plano lá, meus irmãos, por caminhos muito difíceis. O trabalho prosperou, não é? Então, essa igreja, que às vezes nós não entendemos o seu caminho, nada, ela é feita para ir para o céu. Ela tem um DNA indestrutível, ela tem uma eternidade pela frente. E aí, quando nós olhamos o texto de Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Qual é o objetivo? Que essa igreja fosse a esposa dele. Ele usa uma figura de um casamento. E aí, quando nós vamos para Apocalipse, nós vamos encontrar que essa igreja, que vai haver as bodas do Cordeiro, lá no céu, quando a igreja será apresentada a Jesus como a sua noiva. Então, isso a igreja foi criada para ir para o céu. A igreja foi criada para até a eternidade. Não é um negócio passageiro. Não é um negócio passageiro. Então, queridos irmãos, se nós pertencemos à igreja de Cristo, nós podemos ter certeza de que nós iremos, como igreja, para o céu com Ele. E aí, quando você vê os textos de que Ele virá outra vez, Ele virá para buscar quem? Ele virá para buscar a sua igreja, aquela que Ele morreu e se entregou por ela. Né? Essa que é a ideia. E agora, eu queria pensar com os irmãos. Nós vamos fazer 100 anos. Todo mundo que faz aniversário gostaria de ter um presente, sim ou não? Não é? O meu está chegando também, viu? Vocês se preparem um bom presente para mim. Assim. Mas bom, hein? Tá? Certo? E a igreja merece um presente também. Qual seria um presente que a igreja poderia receber? Talvez algum irmão fale assim: eu vou aqui dar um dízimo triplo. Aqui é. Beleza. Eu vou fazer isso, fazer aquilo, sempre pensando em alguma coisa material. Né? Bom, ok. O irmão sentiu o seu coração, faz isso. Tá? Mas eu queria pensar com vocês num outro presente. Eu queria pensar que a igreja poderia receber uma mensagem. Muita gente faz um cartão, não é? Às vezes, né? E desejando isso. Hoje, a coisa está tão meio vulgarizada, que quando você faz aniversário, o parente próximo de você te manda uma mensaginha no WhatsApp, assim de meia linha, né? Desejando. E eu fico muito bravo com isso, assim, mas você nem para ligar para a pessoa, né? E gastar 2 minutos para falar: olha, eu estou aqui, não estou podendo te encontrar hoje, mas usa a voz, só digita algumas coisas. Eu acho isso uma pobreza, meus irmãos. Incrível. Você que faz aniversário, a gente devia recusar a mensagem de cumprimento de aniversário pelo WhatsApp. É muito pouco, meus irmãos. Você merece mais do que isso. Mas é o hábito nosso, não é? Certo? De fazer esse... Às vezes é uma mensagem de voz e tal, né? Mas a gente já quer se livrar logo disso. Mas eu pensei em que se a igreja pudesse receber uma mensagem. De quem? Um cartão de aniversário. De quem? E aí eu queria que você pensasse comigo no texto que está em Apocalipse, lá no capítulo 3 de Apocalipse, que há cartas para as igrejas ali. Tá? São 7 igrejas, lembra disso? São 7 igrejas que nós temos. Mas tem uma carta em especial que eu gosto muito. Tá? A igreja que é a carta que é escrita para a igreja da Filadélfia. Né? Talvez uma das melhores igrejas dessas 7, a que menos foi repreendida aqui nesse texto aqui. Né?
Então, se a nossa igreja pudesse receber um cartão de Natal de quem? De Cristo. E você vê que logo no começo, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Veja, essas mesmas palavras foram ditas para Pedro, mas essa aqui, quem está dizendo agora, essas palavras são a de Cristo. Ele é que abre e fecha e ninguém faz diferente dele. Tá? E aí, no verso 8, a segunda parte do verso 8 é o que mais eu gosto. Diz assim: eu conheço as tuas obras. Aí ponto. Daí continuando o texto na segunda parte. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então eu entendo que a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena. Pouca força, não era igreja. Não era mega igreja. Era uma igreja pequena. Mas, apesar de ser uma igreja de pouca força, talvez de poucos membros, qual era a qualidade dela? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse é o reconhecimento de quem é o dono da igreja. Então, se a nossa igreja pudesse receber um cartão de aniversário, eu ficaria muito feliz se esse cartão viesse com essas palavras. E aí ele diz assim, verso 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Precisa mais que isso. Porque fosse fiel, embora pequena, fraca, seremos guardados, meus irmãos. Não precisamos pensar em ter um templo gigante, não precisamos pensar em ter, quem sabe, uma grande obra social. Nada. Basta que nós guardemos a palavra do Senhor até o fim. E Ele nos guardará também. Amém? Você quer pertencer a essa igreja? Você quer ser fiel com ela? Essa é a igreja que Jesus fundou. E que Ele garante que nós vamos estar com Ele um dia na glória. Parabéns à nossa igreja centenária. Pequena, pouca força, não é? E a gente tem que, os recursos nossos são poucos. Estamos sempre medindo se a gente pode ou não fazer um gasto aqui. Estamos preocupados com os nossos recursos. Deus tem nos sustentado. E haverá de nos sustentar, meus irmãos. E se nós estivermos vivos, um dia seremos chamados Igreja da Vila Romana. Vem, sobe comigo, vem para o gozo que eu preparei para vocês. É tudo que nós podemos esperar nesta hora. Que Deus abençoe a nossa igreja.